Ele guardou o relógio de ouro no fundo da gaveta como quem enterra uma lembrança. No espelho retrovisor do Audi, o brilho do mostrador parecia menor, como se a cena inteira pudesse ser rearranjada sem aquele acessório. Colocou no porta-luvas uma carteira de plástico comprada numa banca da Sé semanas antes, cheia de notas falsas e cartões de um suposto trabalhador de aplicativo. Era um ritual que misturava aversão e cuidado, trocar a ostentação por uma máscara feita de pobreza bem ensaiada. Ele tinha tudo: casas, contas no exterior, automóveis que ninguém poderia contar direito. E não tinha, por mais que a fortuna lhe desse, uma coisa simples: a certeza de que alguém o amaria sem medir o preço. Foi essa dúvida, mais que qualquer mágoa antiga, que o empurrou para a asneira meticulosa de fabricar sua própria ruína. Fingir falência, pôr-se à prova na humildade simulada, separar os traiçoeiros dos sinceros. Era uma armadilha que ele próprio traçou, passo a passo, com o talento frio de quem sempre soube montar negócios e desmontar aparências. Naquela noite, São Paulo cheirava a chuva recente e a churrasco de rua. Luzes amareladas refletiam em poças, e o trânsito passou como um rumor distante. Ele sentou no banco do motorista, sentiu o plástico da carteira entre os dedos e respirou fundo. Havia uma oscilação. Uma sensação de que aquilo que vinha a seguir não era apenas um experimento impessoal, mas uma espécie de julgamento próprio. Diante do volante, Sebastião repetiu para si o argumento que o persuadira. As mulheres próximas sempre pediam algo. Tempo, carinho, sim. Mas também a conta do salão, as viagens caras, a vida que vinha costurada com recibos. Ele queria saber quem escolheria ficar quando os recibos desaparecessem. Os primeiros encontros foram ensaios da crueldade humana e lições sobre si mesmo. Criou um perfil de motorista, aceitou corridas que levavam a cafés despretensiosos e bares meia-boca, deixou-se apresentar como alguém que havia perdido a fortuna num negócio maluco. Em geral, conversas começavam cordiais e rapidamente tangenciavam números. Quando falava de dívidas, algumas mulheres arregalavam os olhos como quem prova comida estragada. Outras desviavam o assunto de modo tão elegante que ele pôde adivinhar o cálculo da vantagem. Uma delas, num jantar em um restaurante, onde antes costumava pagar as melhores mesas, examinou o corte de sua camisa e fez um comentário sobre branding, como se tudo tivesse preço. Outra sorriu com pena, um gesto que doeu mais do que o desprezo. Pena era a linguagem mais íntima da compaixão seletiva. A essas experiências ele sobrepunha memórias cortantes. Lembrou-se de namoros em que a roupa do parceiro era mais examinada do que a voz. Lembrou-se do rosto sério de uma mulher que aceitou, sem titubear, a proposta de se mudar para o apartamento de cobertura de um magnata, condicionando o afeto ao conforto daquela cobertura. Lembrou-se ainda do vazio que sentira quando, pela primeira vez, percebeu que alguém lhe pedira para justificar o tamanho de sua conta bancária antes de taxar seu caráter. Essas lembranças, que deveriam tê-lo tornado mais humano, alimentaram uma defesa que se transformaram em jogo. Ricardo, amigo de sempre, foi a primeira voz contrária. Você não pode e não deves fazer isso, dizia ele tomando um gole longo de café no balcão de seu escritório. Ricardo não negava a frustração dele. Kevin, o termo que costuma usar para ironizar as relações mercenárias, também era familiar no vocabulário. Mas via, além da frustração, o risco. Manipulação como método sempre explode na cara de quem manipula. Ricardo conhecia a soberba do amigo e conhecia também o remorso que costumava seguir as decisões impulsivas. Avisou sobre a possibilidade de ferir alguém sem possibilidade real de reparação. Sebastião ouviu, tomou notas mentais, sorriu com suavidade e seguiu. E então, numa terça-feira comum, na esquina do Largo do Arouche com a Santa Ifigênia, entre vendedores de bugigangas eletrônicas e uma pastelaria que perfumava o ar, ele a viu. Marcela carregava uma bolsa surrada, cheia de tesouras, pentes e embalagens de cremes.
Tinha os antebraços cobertos de marcas de trabalho. Pequenas peles ressecadas, calos de quem segura secador e pente com frequência. Com ela vinha uma menina de 6 anos, cabelos cacheados presos em 2 rabos, com a energia contida de quem conhece o mundo através de perguntas práticas. Maria era pequena, e parecia ao mesmo tempo mais velha do que a idade sugeria. Uma curiosidade que já tinha a clareza de quem aprendeu cedo, que o mundo pede prioridade e escolha. Eles se cruzaram à frente de uma banca de jornais. A menina deixou cair um caderno. O número 2 de um lápis quebrou. Sebastião se abaixou, apanhou o lápis e ofereceu, sem pensar, para a criança, que sorriu tímida. Marcela agradeceu com um aceno e uma voz que não pedia acomodação. Havia ali algo que não se acomodava ao seu estado econômico. Uma resistência tranquila. Uma definição de limites que vinha do interior. Quando Seb se apresentou como motorista de aplicativo, com uma frase ensaiada e uma carteira de plástico na mão, Marcela não fez gesto de surpresa. Perguntou a que serviço pertencia. Não se interessou pela etiqueta material. Falou rápido sobre uma cliente que precisava de um corte para um casamento e sobre uma faxina que não apareceu. Falou também de Maria, como quem fala de um projeto vivo. Ela é tudo, disse, e não pronunciou a voz diminuta que muitas pessoas usam quando querem impressionar. Ali, a palavra tudo tinha peso. A primeira conversa se deu num restaurante simples, de cardápio enxuto, na rua de trás do Parque da Luz. Era o tipo de lugar onde o cheiro de guarnição se misturava a guaraná em garrafa de vidro. Maria pediu um hambúrguer e dividiu um refrigerante com o cuidado de quem protege a bebida infantil com os dedos pequenos. Marcela foi prática. Pediu salada, evitou fritura. Havia nas mãos dela a pressa de quem trabalha com prazos e horários, mas também a paciência de quem organiza a vida em torno de um ser pequeno. Sebastião, sentado de frente com o relógio escondido sob a manga, pedira uma porção de batatas e fingira não ligar para pratos caros. Com isso queria calibrar o terreno. O diálogo foi uma coisa quase doméstica, com interrupções para ajeitar uma mecha de cabelo que caía no rosto de Maria e para atender chamadas silenciosas. Marcela falava do salão que sonhava, um espaço pequeno no qual pudesse empregar uma ex-colega que tinha filhos e precisava de horários flexíveis. Falou de cursos noturnos que fazia para aprender novas técnicas de coloração e de como recusou uma proposta de trabalho que a tiraria do bairro, porque isso significaria deixar Maria com estranhos. Havia um princípio ético simples naquelas frases. Escolher a presença diária ao lado da filha, por cima de qualquer vantagem financeira. Sebastião ouviu e sentiu uma espécie de furor calmo, não por ciúme, mas por algo que chegava perto do espanto. Ali estava alguém que, sem saber, respondia à sua experiência amarga com uma filosofia contrária, a prioridade afetiva como impermeável às riquezas. No fim do almoço, ela perguntou o que ele fazia. Ele sorriu, encolheu os ombros e falou da vida em transição, sem precisar dos detalhes reluzentes. A mentira, porque era mentira, era só a parte visível de uma escolha maior. Ele queria ver até onde alguém ficaria quando o brilho desaparecesse. Marcela sorriu, não por pena. Disse que trabalhava em um salão na Vila Madalena, que cortava cabelo desde os 14, que aprendera com a mãe a bordar e a testar mechas. Chamou Maria pelo apelido carinhoso e beijou-lhe a testa. Antes de se separar, pediu o número dele, como quem não faz promessas que não pode cumprir. Seb ficou com o contato, e ao sair para o carro sentiu um peso novo. A sensação de que aquela máscara poderia cair sobre um terreno que ele não havia previsto. Um coração alheio. A sequência que se seguiu foi um exercício de cuidado e perigo. Encontros que cresciam em naturalidade e, concomitantemente, em culpa. Ele ia ao cabelo de Maria, lustrava tênis, deixava bilhetes com ingressos para um musical infantil que jurava não poder pagar. Pequenos gestos de presença que, para Marcela, pareciam desprendimento genuíno.
Havia momentos em que a intimidade surgia como uma consequência do cotidiano, e não de um diálogo programado. Sebastião aprendeu a preparar o macarrão preferido de Maria, a recortar crachás de papel para as ideias de escola, a ouvir histórias sobre professora nova que cantava músicas estranhas. Essas cenas tão cotidianas colavam-se a ele de um modo que nenhuma conta bancária jamais fez. E, no entanto, a mentira corroía por dentro. Enquanto isso, a vida de Marcela tinha suas próprias camadas. Não fora sempre tão decidida. Crescera com a mãe, que cortava cabelos no quintal de casa, entre conversas e cafezinhos. Havia perdido a mãe quando era jovem, um funeral simples e uma herança invisível. O senso de responsabilidade com a pequena que cresceu depois. O pai havia ido viver noutro estado, e embora aparecesse às vezes, não assumira muito mais do que o nome. Marcela aprendeu cedo a dividir tudo: emprego, tempo, afeto. Quando Roberto apareceu, um homem de boa presença, posto e oferta, ofereceu-lhe família e conforto em troca de uma condição que a fez recuar. Roberto não queria assumir Maria. Propôs uma vida em que a menina ficaria com uma babá e visitaria a mãe em horários marcados. Marcela considerou. Passou noites imaginando a conversa que teria com a filha, as explicações que soariam vazias. Preferiu, no fim, os horários apertados e a cadeira antiga do salão a um futuro com fachada e ausência. Recusou o homem rico. Perdeu o que poderia ter sido uma acomodação material. Ganharam, porém, a integridade que hoje guiava suas escolhas. Ao dividir isso com Sebastião, sem saber quem ele realmente era, Marcela não quis impressionar. Falou como quem fala de uma cicatriz que pode ser mostrada sem necessidade de drama. Ele ouviu com atenção. Sentiu o nó da culpa apertar. Havia uma ironia cruel em sua mente. Ele que fabricava a prova, agora era confrontado por quem já havia passado por um teste de silêncio real. Marcela havia recusado o luxo que exigia perda. Marcela havia colocado uma criança em primeiro lugar, mesmo quando os cifrões piscavam como promessas. E ele havia fingido pobreza para separar interesse de afeto, mas ao fazê-lo, invadira o direito dos outros de escolherem por si mesmos, sem serem manipulados. Algumas noites, sozinho no escritório amplo, rodeado de coleções de livros e fotografias de viagens, Sebastião via-se nos detalhes da farsa. As meias quase novas que usava quando voltava para casa encobriam a sensação de estar trilhando uma linha escorregadia. Em flashbacks curtos, lembrava-se da adolescência em que dormia no quarto pequeno com a mãe e receava o barulho das portas quando o salário não batia. Também voltavam as memórias embotadas de festas cheias de brilho, onde brindes nunca substituíram o vazio de conversas superficiais. A possibilidade de estar agora, de verdade, apaixonando-se por alguém que não conhecia sua conta bancária, o aterrorizava por razões que ele não soube articular. Medo de sofrer, medo de ser amado por razões que ele próprio não controlava. Talvez medo de humilhação. Ricardo apareceu mais algumas vezes e cada conversa era um espelho de advertência. Você está brincando com fogo, dizia ele sem máscaras. O problema não é apenas o que ela vai sentir, é o que você vai se tornar se aprender a manipular corações como se fossem planilhas. Ricardo, que vira a ascensão e queda financeiras de muitos, sabia que culpa não se paga com presentes. Mas Sebastião, entre o orgulho e a necessidade de reparar sem elogios, tentou maneiras de compensar. Pagou pequenos concertos para a casa de Marcela sem alardes. Ofereceu um curso de gestão para o salão. Sempre por vias formais, para que não parecesse compra de perdão. Marcela, prática e desconfiada, agradeceu, mas deixou claro que aceitar condições vinha com termos, liberdade, transparência e a certeza de que nada seria apresentado como favor que apague sua dignidade. Era um bom princípio e uma prova de que ela não se transformaria em peça decorativa na história dele. Os meses passaram com a cadência de episódios domésticos. Havia dias em que tudo parecia simples. A família improvisada almoçando no parque do Ibirapuera,
Um bolo de aniversário para Maria feito por um padeiro do bairro. Noites em que Sebastião lia histórias em voz alta, enquanto as meninas dormiam com a cabeça encostada no seu ombro. E havia dias em que a máscara se transformava em tormento. Uma pergunta mal colocada, um telefonema calado, um e-mail não respondido que poderia revelar o outro mundo do qual ele vinha. Numa dessas ocasiões, uma colega antiga ligou para ele, perguntando sobre um contrato emergencial. E Marcela, que estava do outro lado da sala, ouviu o nome da empresa que ele afirmara não ter. As sobrancelhas dela subiram, não por acusações imediatas, mas por interesse vacinado. Não aceitar promessas sem prova. Quando Marcela compartilhou um pouco mais do que queria da própria história, a memória de sua mãe costurando panos no quintal, a dificuldade em pagar cursos, o conselho de não vender o tempo da filha por conforto, Sebastião sentiu os ecos de seu próprio passado e a distância entre as suas escolhas. Ele começava a compreender, com uma dor cada vez mais clara, que não havia prova legítima no sofrimento de outro. Passar-se por pobre para medir o afeto alheio era uma estratégia de quem não reconhecia o limite entre teste e traição. Um vento de mudança veio num fim de semana no Parque da Aclimação. Era um sábado chuvoso, as árvores exalavam cheiro de terra e os carrinhos de pipoca tomavam a praça. Maria, que adorava bichinhos de pelúcia e colecionava histórias, arrastou Sebastião para a área infantil. Ele a empurrou no balanço, e por um instante a vida parecia uma coleção de gestos simples e honestos. Uma risada, um pedido de mais sorvete, uma instância de silêncio que dizia tudo. Depois, no retorno, passou por uma lojinha que vendia relógios de plástico coloridos. Maria pediu um, e ele comprou sem hesitar. Era uma peça barata, que ele colocou no pulso com fingida leveza. O relógio de plástico estalou uma risada infantil no meio do seu mar de contradições. Ao mesmo tempo, surgiam sinais externos que lembravam a ele que o jogo não era inocente. Um dos jantares de que participara, uma vez, tinha sido narrado ao pé do salão por uma colega que vira textos e fotos em redes sociais. Um amigo, sem maldade, mencionou que era curioso ver alguém de baixo com o histórico que conheciam. Pequenas faíscas apontavam para a possibilidade de que a farsa daqui a pouco se tornaria um incêndio. Sebastião começou a ter pesadelos em que Marcela lhe olhava com olhos vazios e Maria não o reconhecia. Imagens de rejeição que o empurravam para o abismo da honestidade ou para a repetição da manipulação. A história de Roberto, o homem que não aceitara Maria, veio à tona como uma lembrança que Marcela preferia não resgatar, mas que contava com sinceridade, sem amargura, apenas como aviso. Relatou uma tarde na casa de praia, um convite para que a filha ficasse com a avó, e um contrato não dito de ausência. Roberto ofereceu conforto material, nunca um lar. Marcela disse que saiu, não com grande drama, mas com a firmeza de quem não troca presença por luxo. Sebastião ouviu isso e pensou no outro lado do espectro. No quanto ele mesmo temia ser amado, apenas com o cadastro bancário à mão. A culpa foi crescendo como algo físico. Não era somente a vergonha de mentir, era a percepção de que tinha instrumentalizado vidas, testado duramente homens e mulheres sem lhes dar alternativa real de escolha. Ele começou a perceber que no centro desse experimento estava o seu próprio medo de estar vulnerável. E vulnerabilidade, pensou, não se mede por dinheiro e não se testa com farsa. Houve um jantar em que algo quase se partiu. Sentados num canto discreto de um restaurante do centro, com o guisado fumegante e a cidade iluminada por letreiros azuis, ele decidiu que a verdade não podia mais esperar. A conversa começou leve, sobre uma promoção que Marcela recebera como convite para um curso de gestão de negócios do salão. Ela falou da possibilidade de empregar amigas, de contratar alguém para ajudar nas tarefas domésticas, de abrir um pequeno espaço com atendimento infantil. Havia alegria nas ideias e, junto a ela, a relutância de aceitar ajuda que viesse de mãos que anulassem sua autonomia. Sebastião a escutava, com o impulso de colocar os cartões na mesa e dizer tudo. Mas as palavras ficaram presas como se uma corda invisível segurasse a língua.
O medo, agora transformado em necessidade de redenção, o paralisou. Quando saiu do restaurante, a resposta veio no corpo. Um aperto no peito que o lembrou de noites em que não sabia se estava respirando direito. Voltou para casa e sentou na poltrona, olhando para a parede onde pendurara, tempos atrás, fotos da infância. Uma mãe sorrindo num avental, um tio com uma guitarra. Pensou nas consequências. Se contasse, poderia perder tudo. Se escondesse, continuaria a decepcionar. Havia, contudo, uma luz que não permitia a permanência na mentira. O riso de Maria, a confiança que se abria em pequenos gestos, uma textura humana que não se reconstituía com desculpas e presentes. Na manhã seguinte acordou cedo. Pegou o papel onde havia rabiscado algumas palavras na noite anterior. Pontos que queria dizer: eu te enganei. Não é só que perdi tudo. Eu quis saber. Isso não justifica. Eu quero reparar. As frases soavam simples quando escritas, mas na boca, no ato de dizer, podiam explodir. Ricardo, do outro lado da linha, falou curto. Diz logo. Não deixe o remorso virar costume. Mas Ricardo sabia pouco de como é implodir o próprio teatro frente a quem se ama. Diante da mesa de café, com a caneta ainda quente, Sebastião percebeu que havia algo irreversível na decisão de se revelar. Não era apenas uma confissão. Era a escolha de aceitar o risco total do amor real. Ainda assim, antes de se mover, buscou entender. Observou Marcela ao longo do dia pela janela do carro, quando ela atravessava a rua levando Maria pela mão, o cabelo preso, os passos marcados pelo relógio interno de quem tem compromissos. Viu-a rindo com vizinhas, ajudando uma senhora a atravessar, parando para olhar vitrines que lhe lembravam móveis para o salão. Cada cena alimentava o remorso. Ele não queria quebrar aquilo. E, ao mesmo tempo, sentia que dizer a verdade poderia libertá-lo da farsa que lhe corroía a alma. Houve um momento em que a cidade inteira pareceu reduzir-se à praça onde costumavam se encontrar. Sebastião ficou do outro lado do portão, olhando para as laranjas das árvores, o brinquedo de ferro que rangia e o riso de Maria que vinha como um tiro certo. Apertou o bilhete nas mãos, uma tentativa de organizar as palavras para que a confissão não virasse um espetáculo de culpa. Respirou. Teve vontade de voltar, fugir, conservar tudo como estava. Mas sabia que continuar aquele enredo era trair, não apenas Marcela, mas a si mesmo. E foi ali, naquele momento de indecisão, que ele decidiu que não poderia seguir mais um passo sem falar. A frase já estava formada na cabeça. Preciso te contar uma coisa. Ele sentiu o gosto do aviso. Não sabia como Marcela reagiria. Não sabia se Maria o veria com os mesmos olhos. Não sabia se a cidade, testemunha de tantas transformações, encenaria mais uma peça de desengano. Só tinha certeza de que havia chegado a um ponto sem retorno entre quem ele era e quem queria ser. Pousou a mão no portão, como quem espera uma autorização do mundo. O relógio falso no pulso batia com um som plástico, quase infantil. A vontade de entrar era forte, mas algo no último suspiro de hesitação o segurou. A consciência de que o que viria no outro lado da porta não seria apenas a reação de uma mulher traída, mas a consequência de uma escolha que envolveria uma criança e a dignidade de uma mãe que já sofrera demais. Ele virou as costas por um instante, caminhou alguns passos pela calçada, sentiu a umidade dos prédios e ouviu, como um sino distante, a voz de Ricardo. Se for para consertar, conserta direito. Não dá para fingir recomeço. Sebastião não respondeu. Guardou o bilhete no bolso e regressou. Não entrou. Ainda não naquela tarde. Ao longe, Maria cantava uma melodia infantil, e Marcela batia palmas, sorrindo. O som era simples, puro. Sebastião permaneceu parado, observando. Soube, com a clareza crua e dolorosa de quem finalmente enxerga, que a verdade convocaria perdas. Soube também que permanecer na mentira seria perder algo mais profundo, a possibilidade de ser amado por inteiro. Por isso, mesmo com as pernas trêmulas e o relógio de plástico a lembrar a criança que ainda era,
Voltou para casa decidido a não postergar mais. Planejou o momento com a precisão que antes dedicara a negócios. Um jantar discreto, cartas com explicações, um pedido de desculpas sem invocar justificativas, uma proposta de reparação que não fosse compra, mas estrutura, apoio para o salão com contrato, envolvimento transparente, respeito absoluto à autonomia de Marcela e ao lugar de Maria. Na noite que antecedeu a confissão, sentou-se no sofá largo, pegou o bilhete novamente e escreveu mais. Havia frases que queriam sair inteiras e outras que pareciam fragmentos de um naufrágio. Lembrou-se de noites em que a mãe lhe dizia, com dinheiro contado, que a verdade era o único patrimônio que ninguém poderia confiscar. Agora, parado entre o luxo e a pobreza inventada, a lembrança se transformou em condenação e em bússola. Ele pensou em quantas vezes, no passado recente, recusara ouvir a bússola em nome de um cálculo. Era chegada a hora de outra aritmética, a da humildade e da reparação. Ainda assim, antes de cumprir o gesto final, uma dúvida persistente assomou. A confissão poderia destruir o que cresceria diariamente entre eles? Era possível que a honestidade matasse um amor que se formara sob mentiras? Ou seria a única forma de deixar o amor respirar, sem grades, sem condicionais? As perguntas não tinham respostas prontas, só uma certeza. A próxima conversa mudaria tudo. E pela primeira vez em muito tempo, Sebastião não estava mais a calcular ganhos. Estava a pesar perdas. E a decisão tomada era uma bifurcação essencial. Se essa história está te prendendo, curta para mostrar que quer mais vídeos assim. Na noite seguinte à decisão, Sebastião não dormiu. A cidade parecia mover-se com um ritmo que ele já não reconhecia. As luzes da avenida piscavam como pequenos julgamentos. Preparou o jantar com a mesma precisão de um fechamento de balanço. Escolheu um vinho simples, um filé bem temperado e uma sobremesa que lembrasse infância. Pudim de leite comprado num lugar que ainda guardava sabores de bairro. Escreveu outra vez as frases que achava necessárias. Riscou, reescreveu, até que as palavras se tornaram quase sufocantes no papel. Levou consigo o bilhete, a honestidade ensaiada, e foi até o pequeno apartamento de Marcela. Quando entrou, percebeu que a casa tinha a luz morna de sempre, os quadros infantis na parede, um potinho de lápis coloridos à espera de mãos pequenas. Maria estava no sofá, enrolada numa manta, com um livro de figuras aberto no colo. A cena o desarmou. Por um instante pensou em recuar, em voltar ao carro e falar por telefone com Ricardo, pedir um conselho tardio. Mas havia já se preparado para não regredir. Sentou-se, ajeitou a folha com as mãos trêmulas e disse, em voz que mal lhe cabia no peito: "Preciso te contar uma coisa. Não é uma história fácil." Marcela observou-o com calma. Não havia grito, nem gesto teatral. Só a serenidade de quem viveu situações que exigiram escolhas duras. Pôs Maria na cadeira, pegou uma caneca e chamou: "Pode falar, vou fazer suco." O espaço entre as palavras foi preenchido por um silêncio que parecia um convite à limpeza. Sebastião falou, derramando os detalhes de meses. O relógio escondido, a carteira de mentira, os anúncios de ex-falência que eram, aos olhos dele, laboratórios de verdade. Contou por que começara aquilo. Tentou explicar o medo que o levou a construir uma armadilha. Falou também de amor. De como, no meio da farsa, o que sentira por elas tinha se solidificado sem permissão. Não se esquivou de nada. Assumiu o verbo mentir sem rodeios. O rosto de Marcela mudou, mas não por surpresa. Houve uma expressão de profunda decepção. Havia nele, porém, algo mais. Uma linha firme que dizia que aquilo era, antes de tudo, uma decisão dela. Ela levantou-se devagar, olhou para Maria, depois para Sebastião. Aproximou-se, tirou o copo das mãos dele e deixou-o sobre a mesa. "Você fez isso por medo", disse com voz baixa. "E o medo não é desculpa para manipular pessoas. Minha filha tem o direito de escolher. Eu tenho o direito de saber com quem estou."
Havia rancor, sim, mas também uma maneira de colocar limites que dispunha menos da agressão e mais da convicção. Maria, pequena, ouviu as palavras com o tipo de atenção que as crianças têm às coisas que mudam o clima da casa. Não entendeu tudo, mas sentiu a tensão. Puxou a barra da blusa da mãe e perguntou: Mamãe, ele é meu amigo? Marcela respondeu com um beijo na testa da menina. Ele foi nosso amigo, amor. Agora precisa provar que quer ficar. A frase foi curta, devagar. Não havia perdão automático, só a abertura para que a verdade tivesse consequência. Naquela noite, Sebastião saiu sem pedir nada, como quem aceitaria o peso de perder. Voltou para o carro sob chuva fina. O relógio de plástico no pulso fazia-lhe companhia, lembrando dos momentos em que usara artifícios. Sentiu como se tivesse sido despido de algo essencial. A confiança que acreditara ter acumulado, solapada pela própria mão. Caminhou até a praça vazia e sentou num banco, deixando que os pensamentos fossem pesados. Não foi piedade o que lhe ocorreu, mas a clareza de que a reparação seria longa e pouco glamurosa. Os dias seguintes foram de portas fechadas. Marcela pediu tempo. Explicou que precisava reorganizar a rotina, que Maria merecia estabilidade e que ela própria precisava de um chão para decidir. Não pediu que ele desaparecesse da cidade. Pediu distância, limites e prova concreta de que não havia intenção de manipulação futura. Sebastião aceitou. Quando tentou ligar, recebeu mensagens curtas. Estou cuidando de Maria. Não fale conosco agora. Ricardo aconselhava paciência, mas por trás das palavras do amigo, havia também um impasse moral. Como consertar uma ferida aberta por escolha consciente? A sensação de vazio deu lugar à disposição de trabalho. Ele começou por aceitar que os gestos que antes tinham servido de artifício, agora precisavam ser reais e regulados. Procurou por Dona Conceição, a vizinha que vira tantas vezes na praça, e pediu que lhe aceitasse fazer pequenos trabalhos para a associação do bairro. Era uma forma de se pôr em contato com a realidade de um cotidiano que ele havia mascarado. A cada feira que ajudava a organizar, a cada cartaz colado, sentia que o orgulho ia se pulverizando. Em conversas rápidas com desconhecidos, tentava entender, escutar, recolher lições de humildade. As tentativas de reconciliação de início foram tropeçantes. Enviou flores, não para comprar afeto, mas para dizer que não esquecera o que fizera. Mandou cartas, nas quais descrevia em detalhes o que estava disposto a fazer para reparar. Acompanhamento financeiro ao salão sem invasão de poder, conversar com o contador do bairro para formalizar doações, criar um fundo de emergência que Marcela pudesse controlar. Mas ela respondeu com limites. Aceitava que ele ajudasse, desde que os termos fossem claros e que o apoio não viesse como favor passivo. Ela pediu contratos, planilhas, transparência. Não queria um príncipe salvador. Queria respeito pelo próprio trabalho. Foi assim que surgiu a primeira reunião entre eles após a confissão. Marcela recebeu-o no salão, na parte da manhã, quando o cheiro de shampoo ainda dominava o ar. Estava acompanhada por sua amiga e sócia imaginária, na verdade uma colega que a ajudava nos horários de pico, e por Dona Conceição, que servia de testemunha. Na mesa, trouxeram papéis e propostas. Sebastião chegou com uma pasta e uma proposta de apoio financeiro, com cláusulas que preservavam a autonomia de Marcela, empréstimo com juros modestos, pagamento parcelado, uma cláusula de mentoria se ela desejasse e a condição inegociável de que o controle da gestão permanecesse com ela. Ver os olhos de Marcela passar pela proposta foi uma experiência nova para ele. Não havia romantismo naquele momento. Havia trabalho. Ela leu, fez anotações, recusou uma cláusula que lhe parecia excessiva, negociou o prazo de pagamento mais flexível. A tese dela era simples. Não queria caridade disfarçada. Queria um negócio que tivesse pernas e que, se desse certo, fosse mérito dela. Sebastião aceitou cada modificação, e sem aliança,
Assinaram documentos que pareciam formalizar algo essencial. Não um retorno de afeto comprado, mas a possibilidade de que suas ações tivessem consequência social e jurídica. Enquanto o salão tomava forma, a cidade oferecia pequenas cenas que pareciam lições. Roberto reapareceu, interessado em retomar contato com Marcela, numa tentativa quase óbvia de reverter o passado. Veio com propostas melhoradas, carros na garagem, promessas de estabilidade material. Marcela ouviu, agradeceu e recusou com a mesma firmeza de sempre. A recusa foi silenciosa, mas definitiva. Roberto, por sua vez, afastou-se percebendo que uma decisão ética, a de não abrir mão de sua filha, havia se transformado em um limite sólido que ele não podia mais contornar. Aos poucos as semanas transformaram-se em meses. O processo de reconstrução foi feito de micromomentos, não de atos grandiosos. Sebastião aprendeu a ir ao salão à tarde, quando o movimento desacelerava, e a recolher trabalho que não ofendesse a autonomia dele nem a dela. Lavar o chão, recolher resíduos, atender telefone quando necessário, porque entendia que o gesto de presença tinha de ser humilde e constante. Não se tratava de um apagar rápido da culpa por meio de doações. Era a construção lenta de uma história de convivência digna. Houve recuos. Certa vez, numa inauguração modesta do novo espaço, um jornalista local fez um texto que destacava a ajuda de um empresário, transformando o gesto em espetáculo. Marcela explodiu. Sentiu que o esforço deixava de ser seu para virar peça de exibição. Pediu com palavras cortantes que Sebastião a deixasse lidar com aquilo sozinha. Ele concordou, sentindo de novo a impotência. Aprendeu que nem todo gesto é para ser exibido. Muitos são para ser vividos no mínimo dos detalhes, sem plateias. Maria, por sua parte, foi elemento central no processo de cura. Não foi uma criança usada para gerar sentimento. Foi alguém cuja confiança precisava de demonstrações coerentes. Sebastião compreendeu que ganhara pouca autoridade em dias de intimidade e que essa autoridade teria de ser conquistada com rotinas. Buscar na escola quando a mãe pegava turno à noite, ajudar nas tarefas, participar de reuniões de pais. Em uma dessas reuniões, sentou-se na última fileira, calado, e viu Marcela falar sobre um projeto de recreação para as crianças. Observou como ela brilhava ao falar de pequenos detalhes: material pedagógico, cronogramas, café para mães que esperavam. Entendeu que sua ajuda deveria ampliá-la, não substituí-la. O processo de confiança incluiu também a reparação simbólica das relações sociais. Alguns conhecidos reagiram com escárnio. Outros demonstraram admiração pelo modo como Marcela havia mantido firmeza. Ricardo, que inicialmente se mostrara crítico, foi aos poucos um dos que mais apoiaram a iniciativa de Sebastião de trabalhar para se tornar um homem diferente. Não como figura pública, mas como tecnologia de caráter. Em uma tarde em que conversaram sobre o passado, Ricardo disse: "Você pode até ter feito cagada, mas está aprendendo a consertar." A frase foi simples, sem absolvição, mas serviu de âncora. Houve noites duras, euzinhas arrastadas de remorso. Sebastião escreveu cartas que nunca enviou, não porque temesse a rejeição, mas porque sabia que havia gestos que tinham de ser vistos, e não apenas lidos. Em uma madrugada, pegou um táxi até a periferia onde morava uma antiga funcionária do salão de Marcela e a convidou para montar um pequeno projeto de treinamento profissional. Queria que o impacto do apoio fosse mais amplo do que a relação pessoal. A proposta foi aceita, não sem desconfiança, e tornou-se, com o tempo, uma espécie de legado coletivo. A reconstrução, embora sólida em muitos aspectos, também teve momentos de teste. Certa vez, num domingo, uma publicação nas redes sociais revelou um jantar antigo em que ele aparecia em evento luxuoso. A foto foi recebida por Marcela com desconfiança, e por um dia ela voltou a fechá-lo à distância. A ligação dela, curta e direta, foi singular. "Prefiro que nada apareça. Me dá tempo." Ele obedeceu. Entendeu que recuperar confiança exigia regras, e uma delas era a disciplina de deixar o passado quieto
para que o presente se mostrasse. Esse controle do ego foi talvez a mudança mais difícil para alguém acostumado a ser visto. Mais do que dinheiro, a reparação exigiu tempo e atos que não se pautavam em espetáculo. Um momento simbólico aconteceu quando, numa tarde chuvosa, Maria teve febre. Marcela trabalhava, e Sebastião, chamado, ignorou compromissos para ficar com a menina. Preparou chá, escovou os cabelos, contou histórias até que a febre ceder. Foi um gesto pequeno, mas a mãe observou o modo dele de cuidar sem bancar o herói. Discretamente, sem alarde. Na cozinha, enquanto Maria dormia no sofá, Marcela disse: "Você está diferente." Não era elogio imediato, era constatação, e para ele foi quase uma vitória. O salão abriu portas oficialmente num sábado ensolarado de outono. Não houve corte de fita pomposo. Havia uma fila de vizinhos, uma faixa modesta e um bolo para crianças. Sebastião esteve ali, mas discretamente. A inauguração foi conduzida por Marcela, que falou sobre planos de cursos noturnos, horários flexíveis e parcerias com mães que precisavam trabalhar. O apoio financeiro ficou claro na nova vitrine, que exibia cadeira nova e equipamentos pagos por um empréstimo registrado. A imprensa local falou do projeto como iniciativa comunitária. Para Sebastião, mais significativo do que a visibilidade foi ver as mãos calejadas de Marcela recebendo clientes, a satisfação dela ao explicar uma técnica nova e, sobretudo, ouvir as palavras de uma cliente que agradecia. "Aqui eu me sinto vista." Ao longo dos meses, o vínculo entre os três, Sebastião, Marcela e Maria, redefiniu-se. Não era uma volta triunfal. Era um convívio com sentido e com regras. Havia encontros em que a conversa corria leve. Havia outras em que Marcela lembrava das feridas, apontando com franqueza os momentos em que se sentira manipulada. Sebastião aprendeu a ouvir sem se defender, a aceitar o desconforto como parte do processo. E aceitou ainda que, por vezes, a reconciliação não seria completa. Que haveria lembranças que não apagariam, mas que podiam, com o tempo, perder o veneno. Um dos sinais concretos de que algo real crescia foi quando Marcela aceitou visitar a casa dele. Não a casa do passado ostentoso, mas uma das propriedades dele. Um apartamento que havia mantido discreto e que era arrumado de modo simples para ocasiões. A conversa foi embaraçosa no começo. Ela entrou como quem avalia móveis e não como quem aceita a herança. Mas sentaram-se na varanda, olharam a cidade que fervilhava e falaram de coisas práticas. Educação de Maria, planos de viagens que fossem compatíveis com a rotina dela e como os encontros sociais deveriam ser conduzidos sem exposições. Foi um passo pequeno, formal e, ao mesmo tempo, simbólico. A aproximação vinha com o reconhecimento de autonomia. Passaram-se meses até que a confiança chegasse a um ponto em que Marcela se sentisse confortável em ceder alguma cerimônia pública. E quando isso aconteceu, não foi por pressão, mas porque ela mesma percebeu a mudança. A consistência das ações, a disciplina em manter distância quando exigido, a presença nas horas que realmente importavam. Foi numa tarde de primavera, no mesmo parque onde os primeiros encontros haviam sucedido, que conversaram sobre futuro. Ele, sem medo de perder o que ganhou, fez uma proposta. Não um pedido de casamento naquela hora, mas um convite para pensar em um compromisso que respeitasse o lugar de Maria e a liderança de Marcela sobre a própria vida. Ofereceu um contrato emocional, se assim se pode dizer. Uma série de compromissos escritos que incluíam transparência financeira, participação nas tarefas parentais e o respeito a decisões maternas. Marcela leu, pensou, consultou amigas e aceitou iniciar um noivado com essas condições bem definidas. O noivado foi simples, um almoço de família com poucas pessoas. Roberto não foi convidado. Ricardo, claro, esteve presente, como um amigo que no fim fora cúmplice da reparação. Dona Conceição trouxe um bolo caseiro. Maria correu entre as mesas, orgulhosa de ter ajudado a escolher um laço para a mãe. O noivado não foi uma recompensa àquele que havia errado.
Foi um reconhecimento de que 3 vidas estavam dispostas a construir um afeto com regras e respeito. O resto veio com a previsibilidade da vida doméstica. Contas a pagar, escolha de escola, rota de transporte, visitas à avó distante. Não houve de repente felicidade plena. Houve sim diminuição dos ruídos. Houve ainda momentos em que o passado irrompia e exigia explicações. Em um desses episódios, Sebastião recebeu uma proposta de sociedade que poderia deslocá-lo por meses para fora do país. Marcela conversou com firmeza. Eu não vou aceitar que nossa filha fique em segundo plano. Eles negociaram, balancearam e chegaram a uma solução que mantinha o tempo de convivência. Foi um lembrete de que casar não equivalia a dissolver a vigilância pela presença. Era um pacto de prioridade. O pedido aconteceu, por fim, onde a história começará a tomar forma. Num banco do parque, olhando as copas das árvores e ouvindo o barulho distante da cidade. Sebastião, que aprendera a não dramatizar gestos, escolheu um anel simples. Uma aliança sem ostentação, polida, sem diamantes enormes que lembrassem a vida antiga. Chamou Maria, que entregou a ele, num gesto que não fora combinado, uma folha de papel com desenhos. Apanhou o anel. Ajoelhou-se apenas o suficiente para que não parecesse um ato cênico e perguntou se ela o aceitaria, com a condição de que cada decisão seria tomada em conjunto, que a prioridade seria sempre a filha, e que o compromisso era de verdade e não de fachada. Marcela, olhando a menina nos olhos, sorriu. Não foi um sim ingênuo. Foi um sim ponderado, consciente do trabalho que viriam a enfrentar. O casamento foi pequeno. A igreja de bairro, convidados próximos, uma mesa feita por mão de amigos e bolo de Dona Conceição. Maria foi menina das alianças improvisada, e as pequenas falhas do evento, um microfone que chiou, uma chuva leve, tornaram-no mais real. Não houve tapete vermelho, houve acolhimento. No rosto de Sebastião havia humildade. No de Marcela, havia serenidade. Durante a celebração, muitas pessoas lembraram como ela mantivera a integridade ao recusar o conforto que exigia a ausência da filha. E no discurso improvisado de Sebastião, não houve promessas grandiosas, apenas reconhecimento da dor que causara e a promessa de continuar merecendo o lugar que lhe davam. Os anos seguintes não foram um conto de fadas, mas um testemunho de uma rotina escolhida. Houveram dificuldades financeiras controladas, decepções pequenas, festas escolares e manhãs em que tarefas domésticas foram divididas de maneira pragmática. Em muitas noites, sentavam-se juntos após a cama de Maria ser arrumada e conversavam sobre pequenas coisas que mantinham a relação viva. Inventar receitas, planejar fim de semana sem marcas de ostentação e discutir limites de exposição nas redes sociais. A verdade cotidiana tornou-se o principal pilar. O que aconteceu depois, narrado por olhos que não julgavam, mas observavam, foi uma mudança menos no mundo externo e mais no interior de Sebastião. Aquele homem que um dia concebera um teste para medir o afeto, aprendeu a se medir por outra régua: responsabilidade, constância e a coragem de aceitar perdas. Em seu escritório, as decisões empresariais continuaram. Em algumas delas procurava sempre avaliações de impacto humano. Não se tratou de uma conversão total, mas de um redirecionamento ético que intoxica menos o cotidiano alheio. Marcela seguiu com seu salão, que cresceu com avaliações e mão de obra local, mantendo sempre o compromisso de contratar mães com horários flexíveis. Recebeu propostas que exigiam mudar para locais mais nobres, mas recusou aquelas que pudessem afastar Maria. O sucesso do salão não virou sinal de dependência, tornou-se prova de competência, quando, anos depois, a clientela elogiou a qualidade e reconheceu seu nome. Ela deu crédito à equipe, à persistência e a um parceiro que aprendeu a ficar ao lado sem tomar o volante. A narrativa, quando relativizada pelo tempo, não apaga o fato original. Ele fingiu estar falido para testar as pessoas, mas o que a história confirmou foi outra coisa, mais delicada e ao mesmo tempo mais poderosa.
Só uma mulher. Uma mãe solteira que colocava a filha em primeiro lugar e que, por isso, recusara o luxo que implicava abandono. Resistiu à atração do conforto à custa do afeto. Marcela passou, não por ingenuidade, mas por uma decisão firme que conferiu a ela agência moral. E foi essa postura que, no fim, permitiu a construção de uma relação que escapou da armadilha da manipulação. No balanço final, a lição que ficou para cada personagem parecia simples, mas custosa. Verdade e presença sustentam o amor. Mentiras, ainda que nascidas do medo, destroem a possibilidade de escolha dos outros. Sebastião pagou com tempo, com trabalho e, sobretudo, com paciência. Marcela, por sua vez, aprendeu a reabrir espaço sem renunciar à sua condição de mãe. Maria cresceu entre exemplos complexos, aprendendo a reconhecer a importância da palavra dada e a força de quem não cede a atalhos. A cidade continuou, indiferente e generosa em suas cenas cotidianas. No parque onde tudo havia começado, havia árvores cuja sombra testemunhara promessas, rupturas e pedidos de desculpas. Pessoas passavam, crianças brincavam, vendedores ofereciam pipoca. E de vez em quando o sol caía numa tarde de outono, o trio, homem, mulher e menina, aparecia para caminhar, sem ostentação, com passos medidos pelo cuidado que aprenderam a cultivar. Se esta história tocou você, compartilhe com alguém que precisa ouvir sobre escolhas e segundas chances. Comente qual cena mais mexeu com seu coração.